Meus irmãos, vamos, neste momento, abrir a palavra do Senhor na carta escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 1 a 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 13. Nós estamos chegando ao fim da exposição desta carta e hoje nós observaremos estes versículos de 1 a 13 e no próximo domingo nós estaremos encerrando a exposição da carta do apóstolo Pedro aos crentes dispersos, como ele afirma na primeira carta, uma vez que acreditamos que os leitores originais desta carta sejam os mesmos da primeira. Todos encontraram o texto? Assim diz a palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os primeiros pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos nos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ó Deus, Pai amado, nós mais uma vez queremos rogar a Tua graça sobre a nossa vida. E neste momento, ó Deus, rogamos a Ti a bênção especial do Senhor, que é a iluminação do Teu Espírito, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelas bênçãos também concedidas a cada um de nós. A bênção, Deus, derramada na vida, não somente nossa, da nossa família, família de cada um aqui representada, mas também sobre a tua igreja.
Nós louvamos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, toda a semana, de segunda a sexta, eu tenho a tarefa, o dever de acordar os meninos para a escola. Por vezes querem dormir um pouco tarde, e isso de fato acaba trazendo essa dificuldade para eles acordarem pela manhã cedo para se arrumarem para a escola. Eu gosto muito de acordar Pietro instigando um pouco, porque ele de fato tem uma admiração pelo militarismo. Ele não aguenta ver um militar, uma viatura da polícia militar ou até mesmo qualquer força militar, e ele ficou muito encantado no desfile 7 de setembro em Feira de Santana, quando viu passar a banda do Exército ali, do 35BI, as tropas do Exército ali, guiando aqueles carros ali muito importantes, né, para o serviço militar, e ver também ali a cavalaria da Polícia Militar desfilando com seus lindos cavalos em marcha. Ele viu também o Colégio Militar desfilando, e ele é muito encantado com o militarismo. E já que ele gosta um pouquinho disso, apesar da pouca idade, eu, quando acordo, gosto de colocar um pouquinho ali o som da corneta para o despertar matinal, acordando a tropa, né? E às vezes meu pai tira isso do meu ouvido, para de... Não, mas se você não gosta do militarismo, então, se você for militar e você estiver dormindo no quartel, você precisa acordar o som desta corneta para o seu serviço diário. Então, aquela corneta, meus irmãos, ela significa trazer aqueles soldados, aqueles militares ao alerta, para despertarem para a sua tarefa. Eles não podem continuar dormindo, eles não podem cochilar, eles devem estar atentos. A sua memória ali é lembrada por aquele som, para que tomem atenção para o seu serviço, devem estar vigilantes. E Pedro aqui, ele busca, meus irmãos, nos demonstrar aqui que nós também devemos estar atentos, porque nós de fato estamos numa peleja, e esta peleja, como ele nos relata nesta carta, é contra os falsos ensinos, é contra os falsos mestres. Na primeira carta, a peleja dos crentes ali era contra a força do Império Romano, que impunha sua perseguição por causa da fé cristã. Agora, a imposição não vem do poder público, não vem da força militar do Império, mas vem dos falsos mestres que surgem dentro da própria igreja. E eu quero trazer você para a reflexão sobre o seguinte tema: relembrar o ensino sobre a vinda do Senhor. É isto que Pedro está querendo chamar a atenção dos seus leitores, e também para nós hoje é esta mesma a intuição desse texto para a nossa vida. Pedro aqui ele apresenta a sua preocupação com os seus leitores, com aqueles que eles estavam pastoreando, e apresenta também os seus objetivos nesse texto. Pedro havia afirmado que o surgimento dos falsos mestres não era uma possibilidade, mas sim fato e verdade. De igual modo, a vinda do Senhor não é uma possibilidade, mas sim algo que é provável, algo que irá de fato acontecer. Pedro está dizendo: olha, pode ser que Cristo venha. Não, ele está dizendo: Cristo virá sim, e vocês precisam estar atentos, vocês precisam despertar. A mente de vocês que é esclarecida precisa estar atenta, porque eu quero trazer novamente para vocês, relembrar para vocês o ensinamento do Senhor, o que Ele nos ensinou, o que os profetas ensinaram para a gente no passado, e o que os apóstolos também ensinaram para vocês. Porque
O Senhor virá. O Senhor virá. E o Senhor virá e trará juízo contra os escarnecedores, contra os homens ímpios, contra aqueles que não ouvem a voz do Evangelho, contra aqueles que estão prontos, dispostos para trazer um falso ensino, para trazer transtornos e desviar a igreja e muitas vezes, na maioria das vezes, os incautos da verdade. O objetivo de Pedro também aqui é lembrar aos crentes e lembrar para nós sobre a misericórdia de Deus sobre os seus eleitos, como nós veremos no seguir aqui do sermão. Então, o primeiro ensinamento que nós podemos aprender aqui sobre a vinda do Senhor é de que Ele é soberano sobre a criação. Isto sim é um ponto, isso sim é um fato que Pedro aqui está trazendo para os seus leitores. Veja comigo do versículo 3 ao versículo 7, que diz: tendo em conta, depois de Pedro dizer: olha, eu desperto a mente de vocês para a lembrança de que Cristo virá, recordando vocês sobre as palavras que foram ditas pelos profetas sobre o dia do Senhor e sobre o que o nosso Senhor e Salvador também ensinou para vocês e ensinou também por meio dos seus apóstolos. Então Pedro diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desprezando assim, portanto, a verdade, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Assim diziam os escarnecedores, assim diziam os incrédulos. E aí Pedro diz no versículo 5: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado como? Em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro aqui procura dizer: não, o Senhor, Ele é soberano sobre o tempo, Ele é soberano sobre a história. Ele é o Deus da criação, Ele é o mantenedor dessa criação e Ele tem algo também para esta criação. As coisas que acontecem, estão acontecendo, não são em vão, nada foge do controle soberano de Deus. E Pedro aqui está dizendo: olha, os falsos mestres, de quem ele havia ensinado para a gente nos textos anteriores, como nós aprendemos nos sermões passados, esses homens estão trazendo o seu escárnio, estão desmerecendo a verdade, e estão ensinando vocês a viverem da maneira como eles vivem, guiados pelas suas próprias paixões e não guiados pela verdade. E assim eles dizem, como Pedro afirma: onde está a promessa da sua vinda? Não, Cristo não virá, porque se Ele tivesse de vir, de fato, já teria vindo. Já teria vindo. Meus irmãos, é importante nós entendermos aqui que quando Pedro diz que nos últimos dias virão escarnecedores, é importante nós sabermos que os últimos dias, para o pensamento bíblico e apostólico, configura o tempo da subida de Cristo aos céus até a sua segunda vinda. Estamos sim nos últimos dias. Desde aquele tempo em que Cristo subiu aos céus até agora e até a vinda dele, nós estamos nos últimos dias. Nós estamos caminhando para o ponto final.
E esta volta de Cristo, a cada dia que passa, a cada momento que passa, está mais breve ainda. E Pedro está dizendo: olha, os escarnecedores estão desmerecendo a verdade, estão buscando trazer os seus escárnios, dizer que isso não é verdade, e fazem esta pergunta: onde está esta promessa da sua vinda? Porque sempre as coisas permaneceram da forma como estão, desde a criação. E Pedro conclui o versículo 4 dizendo que, embora eles lançassem essas suas dúvidas sobre a palavra profética, disseminando sobre as mentes que não estavam estribadas, assentadas na palavra de Deus, na verdade, como eles dizem, essa promessa ela não pode ser verdadeira, porque sempre houve tudo isso que aqui está, da mesma forma. E aí Pedro está dizendo: não é bem assim. No versículo 5, Pedro diz: as coisas, elas continuam presentes, sim. Mas lembrem que no passado, essas coisas que hoje estão presentes também estavam. E aí ele diz: porque deliberadamente esquece, no versículo 5, de longo tempo que houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Pedro está dizendo: ora, nos dias de Noé também era da mesma forma. E não sei se vocês sabem, mas segundo nós podemos averiguar, e estudando e pesquisando um pouco mais, até os dias de Noé, o mundo, meus irmãos, era completamente desenvolvido, mas o dilúvio jogou tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo, literalmente. Não configuradamente, mas literalmente. Pedro está dizendo: ora, antigamente a terra, ela surgiu pela palavra de Deus. E lá, quando nós olhamos o texto de Gênesis, diz que ali o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas Deus criou a terra pela sua palavra. E esta terra pereceu afogada embaixo d'água. Os homens ímpios foram destruídos naquele período. Pedro está dizendo: o juízo, meus irmãos, virá sim, da mesma forma como veio naqueles dias de Noé. Então, este ensinamento falso desses homens que estão dispostos a trazer vocês a desviarem da verdade, dizendo: olha, essa promessa onde é que está? Será que ela é verdade? Porque desde que os pais dormiram, talvez aqui estejam falando dos profetas ou dos pais da igreja, ou dos apóstolos, precisamente, talvez mais do que os pais da igreja. Então, eles estão dizendo: não, essas coisas continuam da mesma forma. Mas Pedro está dizendo: não, o juízo virá como veio no passado. Lembra daquele ditado que as pessoas costumam dizer? Quando alguém pergunta se há alguma novidade, como é que estão as coisas? E aí elas dizem: tudo como dantes no quartel de Abrantes. Isso significa dizer que as coisas continuam sem qualquer alteração. As coisas continuam da mesma forma. E os falsos mestres estavam dizendo isso. As coisas continuam como estão e sempre assim continuarão de modo igual. Há uma igreja dos nossos dias que ela prega o aniquilacionismo. Os adventistas do sétimo dia. Eles não acreditam na condenação do homem no inferno, mas sim acreditam no aniquilacionismo. Deixarão de existir. Morrerão e deixarão de existir. Eu creio que esse tipo de condenação não significa aquela que o Senhor Jesus diz que haverá choro
e ranger de dentes. Sofrimento eterno para aqueles que serão condenados por não fazerem parte do povo de Deus. Aqueles os quais o Senhor Jesus dirá: afastai de mim, malditos, eu não vos conheço. Pedro está dizendo, meus irmãos, o juízo virá. E aí no versículo 7 ele diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido tesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Isto vai acontecer. Isto vai acontecer. A humanidade perdida perecerá debaixo desta condenação. Nós devemos entender que há uma criação, as coisas foram criadas, todo esse universo do qual nós nos acercamos e no qual estamos também inseridos. Há uma redenção e há uma consumação. E aí quando Pedro diz no versículo 7, falando desse juízo, de que tudo isso está entesourado para o fogo, para a destruição, Pedro aqui retoma o pensamento lá de Sodoma e Gomorra. Deus salvaguardou o justo Ló, mas os ímpios morreram queimados no fogo. Ele está dizendo, não, o juízo virá. Deus é soberano sobre a criação. Não pensem que a criação ela continua da forma como está e sempre vai estar e que nada vai chegar a um ponto final. É esse o ensinamento da palavra de Deus. Deus é soberano sobre o tempo e sobre a história. A parousia não demora, como alegam os falsos mestres, porque Deus ele é soberano sobre tudo. E Pedro traz um segundo ensinamento para nós, de que Deus ele é soberano sobre o tempo. Ele é soberano sobre a criação, como aprendemos, e ele é soberano sobre o tempo. Versículo 8 a versículo 13. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Não esqueçam que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Veja como Pedro inicia o ensinamento neste parágrafo, falando sobre o tempo, falando de que Deus ele é soberano sobre o tempo. Os falsos mestres estavam dizendo, a promessa falhou, e nos nossos dias há uma corrente de pensamento chamada liberalismo teológico. E o liberalismo teológico vem também com essa ideia, a ideia de que as coisas não são de fato como aqui estão escritas. Eles negam os milagres, eles negam a inspiração da Escritura, eles negam a ressurreição literal de Cristo,
e dizem, não, Cristo ressuscitou, está ali na mensagem pregada pelos apóstolos, mas isso de fato, fisicamente, literalmente não foi verdade, isso foi apenas para levantar o moral dos crentes da igreja. Não, isso aconteceu sim. E aqui, esses falsos mestres, como Pedro está aqui nos averiguando, eles estavam dizendo, não, a promessa falhou, Cristo não voltará mais, porque naquele período ali, da era apostólica, os crentes acreditavam que o retorno de Cristo seria muito breve, seria muito cedo. E então, como não havia acontecido nesse de muito cedo, eles estavam pregando, os nossos mestres, não, vocês não estão percebendo que isso não é verdade, vocês não estão percebendo que as coisas continuam como estão, nada vai mudar, o tempo continua da mesma forma, a criação continua da mesma forma, mas a palavra de Deus está nos ensinando, não, Deus é Senhor sobre a criação, é soberano sobre ela e é também soberano sobre o tempo. E aqui diz o texto, não esqueçam uma coisa, de que um dia para Deus, ou 1000 anos para Deus, é como a mesma coisa, não é a mesma coisa para nós, porque Deus não está preso ao tempo, Deus é um Deus que é infinito, Deus é um Deus que é gigante, e Salomão, quando ele projetou e construiu aquele grande templo, ele disse, Senhor, olha, esse templo é claro que não te cabe dentro, embora ele seja tão grande, ele seja tão oponente, ele seja tão opulento, mas o Senhor não cabe aqui dentro, pela tua grandeza. Deus também, meus irmãos, não se encaixa dentro do tempo, porque Ele é Senhor sobre tudo, Ele é soberano sobre o tempo. E Pedro está aqui dizendo, meus irmãos, 1000 anos, um dia para Deus, não é a mesma perspectiva para a nossa mente pequena e limitada. E este versículo, meus irmãos, é muitas vezes interpretado de forma equivocada, de forma muito equivocada. Pedro só está querendo argumentar para a gente o seguinte, a ideia de tempo que está radicada na nossa mente não é igual para Deus. E aí no versículo 9 ele diz, não é dada ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que cheguem ao arrependimento. Ele está dizendo, olha, eu só quero alcançar o tempo, todos os eleitos alcançados, todos os eleitos arrependidos. Nós lemos ali o texto, na liturgia de Atos 3, versículo 19, no qual o próprio apóstolo Pedro está dizendo, arrependam, se convertam, para que sejam cancelados os vossos pecados. E o próprio Pedro diz ali, olha, meus irmãos, após eles perguntarem, terem os seus corações compungidos, perguntando, e agora, irmãos, o que faremos? Pedro diz, olha, arrependam, a promessa não é somente para vocês, mas é para os vossos filhos, é para a herança de vocês, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. E portanto, aqueles que são eleitos, eles serão alcançados pelo Evangelho. E quando esses todos serem alcançados, aí sim, o Senhor, Ele porá fim em todas as coisas. Ele trará a consumação de todas as coisas. Esse nos diz o seguinte, o fato de todas essas coisas ainda não terem acontecido, não é porque Deus é negligente, não é porque a sua palavra perdeu a sua eficácia, não é porque Deus é um Deus de falsas promessas. A razão é que Deus é longânimo para conosco. O reino ainda não havia se realizado plenamente quando essas palavras foram escritas, porque Deus não quer que nenhum pereça. O reino de Deus, meus irmãos, ele existe e já estamos nele. Mas ele ainda chegará ao ponto de, quando alcançar todos os seus eleitos, Deus dará um fim a todas as coisas.
Alguns acreditam que o reino de Deus ainda não chegou e que ele chegará lá nos 1000 anos literais. Assim pregam os dispensacionalistas, tanto históricos quanto acabei esquecendo aqui. Tem um progressista também, né? Dispensacionalista progressivo. Então, os dispensacionalistas acreditam nisso, né, de que virá 1000 anos literais. Os pós-milenistas também. Mas, de fato, nós já estamos vivendo neste período de reino de Deus. Este reino, ele vai se concretizando, e quando chegar o tempo correto, o tempo de Deus, não o nosso tempo, ele porá o fim em todas as coisas. Meus irmãos, o pastor Leandro Lima, ele fala sobre o fim do mundo. Ele aponta para uma coisa sobre os montes, e quando nós olhamos para os montes, geralmente aqui nós não temos uma topografia cercada por montes, mas não sei se vocês já perceberam, mas lá da casa de Osidalva dá para visualizar muitos montes lá, muito depois do rio Jacuípe. Aqueles montes estão bem para lá do sertão. Para você visualizar aqueles montes um pouquinho mais de perto, você precisa de passar pela BR-116, mas você ainda ali vai ver muitos montes também com a mesma distância que você percebe quando está aqui na nossa cidade. Mas a impressão que a gente tem é de que aqueles montes parecem estar perto, mas quando caminhamos em direção a eles, veremos que eles estão mais distantes. Então, o dia do Senhor é mais ou menos a visualização desses montes. Nós vemos que eles existem, mas percebemos que precisamos andar ainda um pouquinho mais para chegar lá. É justamente isso. E aí no versículo 10, o apóstolo Pedro nos diz: virá, meus irmãos, o dia do Senhor, sim, e virá como um ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão. Ladrão não avisa quando vai chegar. Ladrão não manda o WhatsApp: olha, se preparem, porque amanhã à noite eu vou pular o portão da sua casa. Não, ele não avisa. Ele chega de supertão. E Pedro está dizendo: virá dessa forma. Ele usa essa metáfora. E ele diz: um pau passarão os céus com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados também, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E no versículo 11 ele vai nos dizer: visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, as deveres ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro está dizendo que o dia do Senhor virá sim. E ele está dizendo: meus irmãos, virá, e virá como um ladrão. Chegará e apanhará vocês de surpresa. Então, vocês devem estar preparados para isso. Eu volto a falar daquilo que falei na introdução da mensagem, da corneta que chama o militar para ficar atento, para despertar para o serviço, para ficar vigilante. O dia do Senhor virá, e pelo fato dele vir, vivam como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade. Ele está dizendo: vivam em santidade, vivam perto de Deus, porque o dia do Senhor virá. A nossa expectativa deve ser essa. E no versículo 12 ele diz: esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados derreterão. Nós não vamos dar pressa aqui, no sentido de que vamos fazer as coisas para o dia do Senhor vir mais rápido, não. Não é nada disso. Esse apressando aqui significa nós vivemos na ansiedade disso. Nós vivemos desejando isso. Nós vivemos neste afã.
E há uma coisa que eu sempre falo para vocês, do guardar o dia do Senhor, porque isto é um sinal de que nós esperamos viver com o Senhor eternamente. E eu sempre digo e vou repetir agora, se você não tem cuidado com o dia do Senhor, é porque de fato você não tem desejo nenhum de viver na sua presença para sempre. Guardar o dia do Senhor significa isso, de descansar na presença do Senhor. E lá o texto que lemos sempre na liturgia, nos cultos dominicais, matutinos, nos diz: guarde o dia do Senhor, como o Senhor teu Deus te ordenou. E veja uma coisa, não trabalhe. Você tem 6 dias, assim que diz a palavra do Senhor, para fazer todas as coisas, mas o 7º dia é o dia do Senhor. Não trabalhe você, não trabalhe o seu filho, não trabalhe a sua filha, não trabalhe o seu servo, não trabalhe nem o seu jumento, nem o seu boi, nem animal algum, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o estrangeiro que chegar na tua casa, porque se você fizer eles trabalharem, você vai estar aplicando da mesma forma como vocês trabalham. Então, a expectativa, meus irmãos, de guardar o dia do Senhor é esta. E o nosso desejo é viver neste prazer, esperando e apressando a vinda do Senhor. É dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que é que nós queremos mais neste mundo? O que é que há de proveitoso para nós neste mundo perdido? O que Ele nos oferece? Nada de proveitoso. E Pedro encerra, portanto, o versículo 13, dizendo: nós, porém, irmãos, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pedro está falando agora da expectativa, do aguardar o cumprimento da promessa de Deus. Ele fala da restauração do universo criado. O texto não aponta para o aniquilacionismo, para o fim das coisas. O texto está falando, meus irmãos, há uma redenção. Deus, Ele é longânimo com seus eleitos, Ele alcançará todos. E há uma consumação. Veja, Pedro fala de criação. A Bíblia está falando sobre isso. Se você vai lê-la de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai falar sobre isso: criação e redenção, consumação. Uma coisa está aí ligada à outra. Ele está dizendo: há agora uma redenção e haverá a consumação. E a consumação demonstra juízo, castigo para os pecadores impenitentes e restauração para os eleitos e para a criação e para o universo criado. E o texto lá de Romanos, no capítulo 8, nos diz que toda a criação, ela geme, ela arde, a expectativa da vinda do Senhor, porque ela quer ser restaurada também, porque ela está contaminada pelos nossos pecados, amaldiçoada pelos nossos pecados. E Deus restaurará todas as coisas. Não haverá um fim da terra, não haverá um fim dos céus, mas haverá uma restauração deste universo criado. E eu quero concluir este sermão perguntando como você tem sido, como tem vivido na expectativa sobre o dia do Senhor. Como você tem observado isso? Como você tem vivido? Você tem vivido em bom procedimento, em santo procedimento, em piedade, em alerta? Ou você tem vivido deliberadamente nas suas paixões carnais, como vivem os falsos mestres? Você tem vivido em santidade? De que maneira você tem aguardado o dia do Senhor? Este dia, meus irmãos, ele virá. E virá assim como um ladrão, com a palavra que nos afirma. E ele será um dia de glória para os eleitos, mas de juízo para os perdidos.
Que Deus nos abençoe e que aplique o Senhor, a sua palavra no nosso coração. Baixe sua cabeça agora, esteja orando reverentemente. Para você que nos assiste, esta mensagem, ela também é para você. O dia do Senhor virá. O Senhor é soberano sobre a criação. O Senhor é soberano sobre o tempo. E a palavra do Senhor está trazendo esse alerta para nós. Como é que nós temos vivido? Como é que nós temos entendido isso? Como nós temos nos portado diante do que a palavra de Deus nos ensina? Oremos nesse instante. Ó Deus, Pai Santo, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra em nossa vida. Queremos, ó Deus, te pedir que tu aplique esta palavra no coração de cada um de nós que aqui estamos e daqueles que nos ouvem ao assistirem este culto pelas redes sociais. Alcança o coração de cada um de nós. Aqueles que foram alcançados, fortalece-os, edifica-os, corrige os seus erros. Aqueles que ainda não tiveram a experiência de conhecer a Cristo, dar a eles esta oportunidade. Ó Deus, que nós possamos compreender que o Senhor é soberano sobre toda a criação, sobre todo o tempo, sobre toda a história, e de que o Senhor de fato virá. E este dia será um dia de glória, mas será também um dia de juízo para aqueles que não conheceram e ainda agora não conhecem a Cristo. Alcança, ó Deus, aqueles que o Senhor soberanamente escolheu para o louvor da tua glória. Aplica a tua palavra no coração de cada um de nós. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, que tu possas trazer a cura, a restauração. E aqueles que estão, ó Deus, neste momento, sofrendo com as angústias, com as dores, tu possas atendê-los também. Queremos colocar neste momento nas tuas mãos a vida de Ana, sua família, por este momento de perda, de uma morte tão dolorosa, tão trágica, do seu filho. Ó Deus, que tu possas consolar os corações, possas trazer, ó Deus, a tua força para que eles possam suportar este momento tão difícil, qual um jovem perdeu a sua vida ali no seu trabalho, sofrendo este acidente fatídico. Deus, dá-nos a tua graça, dá-nos, ó Deus, a tua misericórdia, porque é disso que nós tanto precisamos. E muitas vezes nós achamos que o que nós precisamos são as coisas que satisfazem o nosso coração humano, o nosso próprio egoísmo, mas não. O que mais necessitamos é de ti. Portanto, nos ajuda. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor aplique a sua graça também ao nosso coração.